Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno. Hoje nós vamos continuar o nosso capítulo de materiais de construção, capítulo 4.1, Introdução aos materiais cerâmicos. Materiais cerâmicos. A palavra cerâmica, ela tem origem grega, que significa material que queima, material queimado, de keramikos. Ela vem da ideia dos gregos, que a natureza ela trabalhava numa forma de equilíbrio, tendo como pilares os 4 elementos principais, que são a água, a terra, o fogo e o ar, de tal forma que esses elementos se interagiam e aí poderiam dar o equilíbrio na natureza, dando vida às formas, né? Bem, os materiais cerâmicos, eles têm duas características principais. Eles têm uma presença muito abundante na humanidade desde o seu início, ou seja, mais de 10 mil anos. Desde que o homem começou a trabalhar com a agricultura, né, até sua característica como viver em sociedade, ele já começou a trabalhar com a cerâmica, com o artesanato. E até hoje existem altos investimentos em pesquisas científicas para aprimorar esse eixo tecnológico da cerâmica. Okay? Os materiais cerâmicos eles são compostos de elementos metálicos e não metálicos, podendo ser simples ou complexos. A variedade de propriedades mecânicas permite aplicações em diversos campos, desde a construção civil até a viagem espacial. As propriedades e características físicas dos materiais cerâmicos vai variar de acordo com as ligações desses minerais, desses elementos metálicos e não metálicos. Como exemplo nós temos a sílica, a alumina e o talco. Como nós podemos classificar os materiais cerâmicos? Então nós temos aqui, basicamente, quando você vai definir materiais, existem 3 tipos: cerâmicas, materiais orgânicos e metais. Dentro da cerâmica nós temos as cerâmicas finas, que são semelhantes e sinônimas de porcelanas. Temos os cimentos, os vidros e os refratários. Classificação da cerâmica. Nós podemos ter a convencional, que são as estruturais, como os pisos, né, e os azulejos, vidros, louças e cimentos. E nós temos as avançadas, que são os eletrônicos, os óticos e as biomateriais. Aqui nesse slide nós temos um exemplo de cerâmica fina, né? Podemos trabalhar com esculturas, fazer vasos, enfim, vai depender da habilidade, experiência do trabalhador, assim como do material aplicado. O cimento também é um tipo de cerâmica, só que ele é material granulado, né? Ele tem material purulento, muito fino. E nessa foto aqui nós temos o cimento empedrado, né? Que fica essas bolotas. E quando o cimento empedra por causa da umidade, porque ele é um elemento higroscópico, se acontece isso no cimento, você tem que jogar fora, porque ele diminui a resistência e a cura dele fica comprometida. Quando eu falo cura, é a secagem da argamassa do concreto, tá ok? E aqui em cima nós temos uma pasta de argamassa. Se você misturar cimento, areia e água, você vai ter essa pasta, que também é chamada de argamassa, tá? Porcelana. Nós temos aqui um jogo de cozinha, né? Um jogo de chá, como xícaras, pratos e bules. Temos aqui um objeto de decoração, e aqui nós temos uma boneca. Jesus amado, coisa feia. E nós temos aqui uma boneca de porcelana. Também temos como exemplo o vidro, que também é um material cerâmico, só que a sua principal característica é a sua transparência. E nós também temos os materiais refratários. Nós vamos estudar adiante, que são um tipo de cerâmica que resistem a altíssimas temperaturas. Então, como por exemplo o revestimento de uma churrasqueira, nós temos o material refratário para poder conter a temperatura e poder assar a carne. E nessa foto nós temos materiais refratários diversos. Um histórico da argila. A argila, como material de construção, ela começou a ser utilizada pela sua abundância, pelo seu custo reduzido e por ser um material que, na presença da água, ela pode ser moldada facilmente, secando e endurecendo na presença do calor, né? Além disso, o uso de produtos cerâmicos que são produzidos a partir do cozimento da argila,
ele surgiu da necessidade de um material semelhante às rochas, pois havia lugares onde as rochas eram escassas e as pessoas deveriam construir casas com material disponível. Então, muitas vezes o único material disponível era a argila. Como exemplo de arquitetura, nós temos os povos assírios e caldeus, que usaram tijolos cerâmicos nos palácios de Corsabade e Sargão. Essa estrutura não existe mais. Já na Pérsia e Egito, o tijolo era usado para casas populares. E principalmente no Egito, apesar da gente conhecer pelas pirâmides, que eram construídas por pedras, os operários que trabalhavam nas construções das pirâmides, eles moravam em casas de tijolos. E aqui nessas duas fotos nós temos casas feitas de argila, que é de taipa, né? De taipa ou pau a pique. Só que o interessante é que mesmo pelas duas fotos, o que a gente pode reparar? A forma de construção, a prática construtiva, porque uma é feita somente com argila, e aqui, nessa daqui do lado direito, que é brasileira, nós podemos ver que a estrutura é de madeira e argila. No caso aqui, na primeira foto, que é uma localização da Europa, a casa é feita somente de argila. Ou se tem estrutura de madeira não dá para ver, porque está interna. Na Pérsia, o tijolo era usado para casas populares, né? E os romanos, eles também disseminaram muito o conhecimento da cerâmica em várias partes do mundo. E os árabes, eles deixaram obras belíssimas, como feita em cerâmica, como está aqui na foto, como a mesquita de Córdoba, que é essa daqui, a Giralda em Sevilha, olha que bonito, e a Alcazaba de Granada, tá? Que era uma espécie de forte onde era utilizado para as pessoas andarilhos, os viajantes, poderem comercializar seus produtos. Já no Brasil, especialmente no Acre, o tijolo cerâmico ele é usado como pavimentação de rua, devido à carência de rocha na região, de jazidas de rochas. Então, como exemplo aqui, nós temos duas fotos que atravessa de São Cristóvão em Rio Branco. Nessa primeira foto aqui, você pode ver que os tijolos foram assentados de forma irregular, então eles descolaram um pouco, né? O espaçamento entre eles está muito grande, não está plano. E aqui depois ele assentado, depois de um tempo já usado, desgastado, porém com aspecto, embora mais sofrido, está mais plano. Então, quando surgiu o concreto, o tijolo ele foi deixando de lado como função estrutural e passou a ser usado principalmente como alvenaria de vedação. Mas mesmo assim, os produtos cerâmicos eles continuam sendo usados muito na construção civil pela sua razoável resistência mecânica e a sua durabilidade, além do custo acessível e das suas qualidades estéticas. A argila, como nessa foto aqui, ela é composta de silicatos e alumínio hidratados. Nessa foto. Os diferentes tipos de argilas, consideradas como puras, são na verdade misturas de diferentes hidrossilicatos de alumínio. Os materiais argilosos se diferenciam pelas diferentes proporções de sílica, alumínio, água, além da estrutura molecular distinta. Na construção, os principais usados são a caulinita, a montimorilonita e a ilita. Então aqui na foto nós temos a caulinita, essa pedra maior, a montimorilonita, essa aqui que está fragmentada. E aqui nós temos aquela argila que é vendida na papelaria, né? Quanto à classificação, elas podem ser classificadas quanto estrutura mineral e emprego do material. Então nós temos dois tipos de classificação. As argilas de estrutura laminar
tem seus minerais arranjados em lâminas, em forma de navalhas, né? E são as argilas utilizadas na fabricação de produtos cerâmicos. Entre as argilas de estrutura laminar podemos destacar caolinita, argilas consideradas mais puras, utilizadas na fabricação de porcelanas, materiais refratários e cerâmicas sanitárias. Montimorilonita, por ser um material muito absorvente, é pouco utilizada sozinha. É aplicada em mistura a outras argamassas, como a caolinitas, para corrigir a plasticidade. E a micácea, campeã aí na utilização de fabricação de tijolos. Quanto ao emprego, segundo a classificação, as argilas podem ser classificadas em fusíveis, que é de acordo com a temperatura. São aquelas que se deformam a temperaturas menores de 1200 graus, utilizadas na fabricação de tijolos e telhas, grés, cimento, materiais sanitários. Infusíveis, resistência a temperaturas elevadas, ou seja, que fica entre 1200 e 1500 graus, utilizada na fabricação de porcelanas. E nós temos as refratárias, que é a cerâmica avançada. Não deformam a temperatura da ordem de 1500 graus e possuem baixa condutibilidade térmica, sendo utilizada para aplicações onde o material deva resistir ao calor, como na construção e revestimento de fornos. Algumas características das argilas. Plasticidade. O material possui plasticidade quando se deforma sob a ação de uma força e mantém essa deformação após cessada a força que a originou. É como se você pegasse um elástico. Se você pega um elástico e corta ele, esse elástico de guardar dinheiro, prender dinheiro. Se você pega esse elástico e estica bem, ele vai deformar. E você vai esticando ele até quase quando ele vai se romper. Quando você solta ele, ele vai se comprimir, só que ele não vai voltar ao tamanho original. Ou seja, ele vai ficar um pouco maior, vai ficar um pouco laceado. Essa é a característica de plasticidade. Tá? A plasticidade das argilas é função da quantidade de água presente no material. De acordo com Silva, quanto mais água, até certo ponto, maior a plasticidade da argila, e a partir desse ponto, se for adicionado mais água, a argila se torna um líquido viscoso. Quanto mais pura a argila, mais plástica a sua mistura com água, e quanto maior a temperatura, menor a plasticidade, porque a quantidade de água é reduzida. Então aqui nós temos exemplos de plasticidade, ou seja, quando você faz um sulco, um relevo, uma marca na argila e ela mantém, como nesse exemplo aqui, a pessoa está fazendo algumas flores, né, algumas estrelinhas, e quando ela secar, ela vai manter esse formato. E outro exemplo de plasticidade é quando a pessoa vai fazer um vaso, ela coloca naquele instrumento giratório, e aí vai girando e ela vai dando forma à argila, né, ao vaso. Outra característica é a ação do calor. Nas argilas, a ação do calor pode ocasionar variação na densidade, porosidade, dureza, resistência, plasticidade, textura, condutibilidade térmica, desidratação e formação de novos compostos. As argilas caoliníticas perdem pouca água em temperaturas inferiores a 400 graus, mas acima de 400 graus perdem água de constituição, água combinada quimicamente, modificando sua estrutura. As argilas em que predomina a montimorilonita perdem quase toda a água a 150 graus e as micáceas a 100 graus, sendo que ambas começam a perder água de constituição a partir de 400 graus. Então aqui nós temos um exemplo de uma olaria onde é feito tijolos de construção civil, né? Aqui o rapaz está colocando os tijolos no forno para cozinhar, e aqui é o lugar de secagem. Tá? Nós temos também a retração e dilatação. De acordo com Silva, a caolinita se dilata de modo regular, perdendo água de amassamento de 0 a 500 graus e contrai-se em temperaturas de 500 a 1100 graus. As argilas micáceas dilatam-se progressivamente até 870 graus, contraindo-se em seguida. Como exemplo de refratariedade, nós temos as aeronaves espaciais, de tal forma que cada lugar da nave ela vai ter uma placa cerâmica para resistir a determinada temperatura. Então, por exemplo, na parte da turbina, a gente vai ter algo em torno de 1175 graus, que é o local de propulsão da nave. Agora, olha só o bico da nave, onde é o ponto de maior atrito. Você vai ter que ter uma placa cerâmica que resista pelo menos a 1465 graus. Em lugares onde o atrito é maior distribuído, como por exemplo aqui na parte de cima da aeronave,
você precisa de uma placa que resista pelo menos 315 e embaixo 420. Esse é um exemplo de cerâmica avançada. Características: composição e impurezas. Alguns constituintes presentes nas argilas podem melhorar suas propriedades, enquanto alguns podem ocasionar defeitos aos produtos. Compostos de sílica e de alumínio fazem parte da constituição principal das argilas. A sílica pode estar presente de maneira livre ou combinada. Quando livre, aumenta a brancura do produto cozido, diminui a plasticidade, reduz a retração, diminui a resistência à tração e a variação de temperatura e causa variações de refratariedade. Os compostos de alumínio diminuem o ponto de fusão e plasticidade e aumenta a resistência, a densidade e a impenetrabilidade do produto cozido. Compostos alcalinos de ferro diminuem a plasticidade e a refratariedade, sendo que o último dá a cor vermelha material. Compostos cálcicos desprendem calor e aumentam o volume, podendo ocasionar rompimento, trinca da peça. Então, a fim de eliminar ou reduzir as impurezas, a argila passa por processos de purificação. Esses processos podem ser de natureza física, como lavagem e peneiramento, e de natureza química, que envolve modificação na temperatura, combinação entre alguns compostos e inibição de atividades de outros. Então, os tipos de purificação: nós temos mecânico, como lavagem com sedimentação ou filtração, peneiramento, moagem ou laminação. Químico, nós temos a têmpera, queima regular, ceramização, adição de substâncias. E os processos mistos, que são físico-químico, como a flotação, filtros eletromagnéticos. Processo de fabricação dos materiais cerâmicos. De acordo com a ABC, Associação Brasileira de Cerâmica, os processos de fabricação dos diversos produtos cerâmicos seguem uma sequência semelhante, que de modo geral começa na preparação da matéria-prima e de massa, formação das peças, tratamento térmico e acabamento. A maioria da matéria-prima é de origem natural. Os produtos são extraídos de jazidas, desagregados e separados de acordo com a granulometria. Se necessário, passam por um processo de purificação. Fabricado a partir da composição de duas ou mais matérias-primas, além de aditivos de água, é chamada de preparação de massa. Ou seja, quando você vai preparar um bloco de construção ou vai fazer um piso, geralmente você usa duas argilas, nunca uma só. Isso é chamado de preparação de massa, é quando você mistura a argila. Você pode preparar o produto cerâmico de duas formas, ou por prensagem ou por extrusão. Na prensagem se utiliza preferencialmente massas granuladas e com baixo teor de umidade. A massa é colocada no molde, essa figura vermelha, essa peça vermelha, que em seguida é fechado e o formato da peça é conformado por meio da pressão sobre a massa. Então aqui nós temos um molde, uma máquina que faz telhas cerâmicas. E aqui na primeira foto você joga a argila fragmentada, desce aqui a parte de cima, pressiona por compressão e tira. Depois você vai ter a peça feita. Já na extrusão, que a gente chama de extrusora, a máquina é colocada na extrusora, onde é compactada e forçada por um pistão ou eixo helicoidal, através de bocal com determinado formato. Como resultado, obtém-se uma coluna extrudada com seção transversal, que tem o formato e dimensões desejados. Em seguida, essa coluna é cortada, obtendo-se desse modo peças como tijolos vazados, blocos, tubos e outros produtos de formato regular. Então aqui nós temos o prisma de argila e depois você vai cortando ele. Então aqui em cima e aqui embaixo, você vai sair uma coluna de bloco e depois você vai cortando para ter as peças individuais. Então tá aqui, como resultado você vai ter uma coluna extrudada com seção transversal que tem o formato e dimensão desejado. Em seguida essa coluna é cortada, obtendo-se desse modo peças como tijolos vazados, blocos e outros produtos de formato retangular. Depois de definir o formato, as peças são secadas para retirar a água ainda presente internamente. Essa perda de umidade deve ser controlada para evitar tensões e defeitos nas peças.
A secagem é feita entre 50 e 150 graus. Depois vem a queima, o cozimento, onde o produto adquire suas propriedades finais. Temperatura elevada entre 800 e 1500 graus. Depois da queima, alguns produtos passam por processo de acabamento, como polimento, corte. Produtos como louça sanitária, louça de mesa, isoladores elétricos e materiais de revestimento recebem uma camada fina e contínua de um material denominado esmalte ou vidrado, que após a queima adquire aspecto vítreo. Essa camada vítrea contribui para os aspectos estéticos, higiene e melhoria de algumas propriedades como a mecânica e a elétrica. Então aqui nós temos um fluxograma do processo produtivo. Então nós temos aqui início. Você vai extrair a argila, vai realizar a composição e vai preparar a massa. Depois você passa para a conformação. O produto está ok? Se sim, você vai carregar o produto. Se não, você tem que voltar para a conformação. Carregou o produto, você vai para a secagem e queima. Você vai secar ele e depois vai efetuar a queima. Queimou, você vai classificar o produto. O produto está conforme? Se sim, você vai passar para a parte de logística, que você vai distribuir para os revendedores. Se não, você vai ter que descartar esse produto cerâmico, essa argila. Processo produtivo. O processo produtivo inicia na seleção da matéria-prima. Então aqui nós temos a foto de uma jazida. A argila é extraída de jazida regulamentada, respeitando o meio ambiente. Aqui nós temos um problema, pessoal, que é o quê? Que é em relação ao licenciamento ambiental. Muitas vezes uma jazida ela não está regulamentada, ou seja, ela não tem licença de operação e ela funciona de forma irregular. Por isso que muitas vezes uma argila ela tem um preço reduzido por causa desse tributo que o dono da jazida acaba economizando por não pagar o imposto de legislação ambiental. Se a jazida é regulamentada, com certeza o preço final vai ser mais caro em comparação a uma argila de jazida regular. Por quê? Porque o dono da jazida vai ter que pagar esse imposto e esse imposto ele vai ter que repassar até o usuário final. Depois nós temos a primeira etapa, que é misturar os tipos de argila in natura para iniciar a composição de massa. Então nós temos um trator aqui despejando a argila. Aqui você vai ter a preparação de massa, em que a argila ela vai ser preparada para ser moldada. Você vai ter uma homogeneização, mistura de argila com água, para fazer uma massa. E laminação, você vai pegar as matérias maiores, as partículas maiores, e vai moer elas para ter todas partículas homogêneas. Depois disso, você vai ter a conformação, que é o processo pelo qual a massa adquire uma forma bem determinada. Durante o processo de extrusão, a argila é empurrada por um meio de sistema helicoidal através de uma abertura denominada boquilha. Então aqui, ó, de onde está saindo o prisma de argila, é a boquilha. Depois que determina 2 às 3 dimensões, ou seja, largura e altura, que é a seção transversal, o comprimento vai ser determinado pelo corte. Aqui nós temos lâminas que vão cortar, ou fios de nylon que vão cortando a barra. Esse processo é contínuo e automático. Depois da conformação, os produtos são empilhados em vagões e movimentados em trilhos para o secador. Estão empilhados e eles vão ser... Até aqui, isso não é um produto cerâmico, isso aqui é somente uma argila moldada. A secagem da peça deve ser lenta e uniforme, a fim de que a água seja eliminada igual e gradativamente em toda a massa, até que uma pequena porcentagem permaneça para manter a coesão da argila e para que a peça não se desagregue antes da queima. Essa etapa é contínua e automática, seguindo para a queima. Depois que você secou, você vai colocar no forno. Colocou no forno, a queima consiste em submeter as peças conformadas e secas à temperatura para que adquiram as propriedades desejadas, como resistência, absorção de água, cor, etc. Algumas olarias fazem o que? Elas colocam resíduo de madeira no forno para diminuir o grau poluente dos emissores de gases, tá? Então eles jogam aqui serragem ou restos de madeira para poder diminuir a porcentagem de poluentes atmosféricos. Depois disso, de queimado, você vai pegar os blocos, são empilhados em vagões na empilhadeira, e aí depois eles são classificados manualmente, ou seja, vai fazer uma inspeção visual dos tamanhos
para ver se os cantos estão retos, é uma inspeção visual para ver se o tijolo ou o produto cerâmico está conforme a exigência de qualidade da empresa. É observado se tem trincas, quebras e se o material está queimado corretamente. Aí ele vai para a parte de logística, ou seja, vai estoque e expedição. Então, resumo. Os materiais cerâmicos utilizados como materiais de construção são obtidos através da moldagem e queima da argila. A argila é um material que possui características como plasticidade, sofre alterações quando expostas a altas temperaturas e retrações e dilatações em função das variações de temperatura, podendo ter diversos elementos em sua composição. Então, só por último, o que define argila de produto cerâmico é a queima, porque até a queima, até o cozimento, a argila ela nada mais é do que uma massa uma argila moldada em algum formato geométrico, algum volume. Depois que ela passa pela queima, aí sim que ela vai adquirir as propriedades do produto cerâmico, tá? Então, argila, matéria-prima, produto final, produto cerâmico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. Um abraço e até mais.